dia, Sala. Esses são os nossos integrantes do grupo, a Adriane, a Giovana, a Laura, a Milena, a Olivia, eu e o outro Pedro, Pedro Rodrigues. E a gente vai falar sobre um pouco da psicologia clínica para vocês hoje na nossa apresentação. Então, partindo da introdução, precisamos introduzir para vocês, né, o que é psicologia clínica. E ela consiste em um conjunto de métodos e técnicas para conhecer a realidade psíquica e comportamental de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de casais, de famílias e por aí vai. É importante ressaltar que ela acolhe qualquer tipo de pessoa, ou seja, ela não precisa é, ter uma certa doença para poder fazer terapia. Ela pode fazer tanto para o bem da saúde mental dela, como ela também pode estar só passando por um processo de readaptação. Ela serve também para qualquer idade, é livre idade, ela serve para infantil, como também para pessoas idosas, e ela busca sempre ajudar de uma maneira duradoura o bem-estar dos pacientes, fazer com que eles se sintam melhores com a vida e eles em si. Bom, falando um pouco agora da psicanálise, né? Ela foi fundada pelo Freud e ela tem um objetivo. Esse objetivo é trazer o trauma, aquele conflito do paciente que está armazenado no inconsciente pro consciente. Então, é uma forma do paciente acaba lidando com essa dor, né? A metodologia usada ali pelo psicanalista é que ele entende e acredita que a mente humana é constituída de 3 elementos, o ID, o ego e o superego, e ali na consulta ele vai acabar analisando a influência do inconsciente dentro do comportamento. Ao longo da trajetória da psicanálise, a hipnose foi abandonada, porque até o Freud acreditava que com a hipnose você arranca, é bem isso não, você arranca a informação ali do inconsciente, não é o paciente que acaba trazendo ali a dor dele, né? A postura do terapeuta é aquela, ele vai acabar analisando alguns lapsos do inconsciente através de expressões que se diferenciam da fala, alguma entonação, algum sorriso ou algum esquecimento. É comum durante as consultas o paciente acabar ficando deitado e o psicanalista ali traz analisando essas informações que eu disse agora a partir da livre associação verbal. Então o paciente vai acabar falando e o analista ali acaba analisando. Não são todos os casos que o paciente fica deitado, é comum também ver sentado também, frente a frente. Agora um pouco sobre a psicologia do Jung, que é a psicologia analítica, né? Ela foi fundada pelo Jung, como eu disse, e ela apresenta esse nome para diferenciar da metodologia do Freud. O objetivo dela é um pouco diferente, porque ela trabalha bastante a essência do indivíduo e como ele se vê perante os próprios sentimentos, sempre buscando ali um equilíbrio entre o mundo interno, o próprio inconsciente pessoal ali, e o ambiente externo, o inconsciente coletivo. A metodologia utilizada ali nas sessões, ela vai além da fala. O psicólogo ali ele compreende simbolicamente a situação trazida pelo paciente através da análise de sonhos, até a própria arte-terapia e a interpretação da imaginação. Não necessariamente só com eu te escuto e você fala. Como eu disse, o terapeuta ele é bastante participativo, ele pode ser visto como um mediador, um orientador, e ele é aquilo, ele auxilia o paciente para compreender melhor sobre si. Em relação à análise de sonhos, tanto Freud quanto Jung, eles analisavam com o intuito de entender a psique do paciente. Só que ele se diferenciava em um aspecto. O Freud acreditava que os sonhos eles significavam os desejos proibidos com aquela repressão dos 3 elementos que constituem a mente humana. Já o Jung, um pouco diferente, ele acreditava que o sonho estava ali para representar, para transparecer a essência do indivíduo, toda a informação que estava guardada dentro do próprio paciente, não necessariamente vinculada a um trauma.
Já na psicanálise de Lacan, ele desenvolve alguns principais conceitos, que é o conceito de simbólico, o imaginário, o real, a alienação e o sujeito do inconsciente. A linguagem, ela é o principal porque ela é a base das nossas relações com os outros e ela se localiza no nosso imaginário. Então, sem ela, o nosso inconsciente está vazio, não tem nada. O conceito do simbólico, ele relaciona elementos do consciente e do inconsciente, e considerando também que a linguagem é o meio que o subconsciente se manifesta. E o imaginário nada mais é do que o ego do sujeito. Só que, para Lacan, o indivíduo ele se baseia numa identificação. Por exemplo, o sujeito procura um preenchimento no outro. Só que a existência do sujeito não tem a finalidade de sustentar o ego que existe dentro de nós. Então, enfim, o real, ele representa tudo aquilo que o sujeito é incapaz de processar no plano simbólico, e a partir do nó barromeano, a gente consegue se aprofundar mais nesses conceitos, porque ele é como se fosse um ponto médio entre eles. O sujeito ele é visto como um produto do discurso do outro. Por exemplo, o discurso dos pais, ele demonstra a importância, o desejo da criança, o desejo de ter um filho. Então, o sujeito está alienado no desejo do outro. E essa alienação, ela se subdivide em dois, que é o de ser, né, que é o sujeito, e o desejo, que é o desejo do outro. A fase do espelho é como se fosse a ideia de que um bebê, ele não tem a noção, não tem a diferenciação dos limites emocionais e físicos. Então, de repente, ele descobre que ele vê uma imagem dele mesmo como um ser completo. E ele se reconhece, ele se identifica. É estranho porque, do nada, aparece uma imagem dele como um ser já totalmente formado. A noção de sonhos é diferente de Lacan e Freud, porque para o Lacan, o desejo do sonho é como se fosse uma espécie de uma representação do outro. E a realidade, o que realmente acontece, diferente dos sonhos, só acontece somente as pessoas que não conseguem suportar a realidade. Boa, Milena. Então, gente, agora a gente vai virar um pouco a chavinha, porque a gente vai falar agora sobre, enfim, né, comportamental e cognitiva. Esse é um estilo de terapia que ficou muito famoso mais no século XX e em contraposição, assim, né, psicanálise, porque a psicanálise tem essa coisa de ir muito a fundo, de tentar ver os sonhos, de tentar ver atos falhos, associação verbal, essas coisas. A comportamental vai muito na questão assim empírica, aparente do que você vê mesmo de resposta com que o ambiente tem para você de resposta. Então, só com umas bases assim teóricas, tem aquela coisa muito famosa assim, né, com o Pavlov, né, com a questão dos cães, e ele tinha a carne faz o cão salivar, e junto com a carne ele punha uma campainha lá, ding dong, e chega uma hora que o cão ele ouve só a campainha, ele já saliva de tanto quanto que ele associou isso. Então esse é o condicionamento condicionamento clássico. Depois tem o Watson, que faz basicamente essa experiência, só que com uma criança. Era o pequeno Albert, ele tinha 11 meses, isso hoje em dia seria muito antiético, mas ele fez o condicionamento né, clássico, só que com os humanos, e viu que deu certo também com os humanos. Então ele queria que o Albert tivesse medo de um rato branco. Ele via o rato branco, ele batia com martelo num aço do lado para fazer um barulho, ele chorava. O Albert começou a ver só o rato, ele começou a ter medo só de ver o rato. Até de um coelho que, não é um rato, mas ele é branco, um casaco branco, ele começou a ter medo dessas coisas. Então, olha, o condicionamento rola também com seres humanos. Isso foi, revolucionário na época. Só para vocês verem como que é um enfoque muito mais, empírico, né?
E também, por último, assim, né, Skinner, que ficou muito famoso com aquela experiência com ratos e pombos, aí na fotinha é a experiência clássica lá das, assim, alavancas com ratos, e o Skinner é, assim, condicionamento operante, então ele leva muito mais em conta a, assim, resposta que você tem quando você faz alguma ação do que o, assim, estímulo neutro, ou seja, não é só a campainha. Ele achava que o que era muito mais forte era a resposta que envia daquilo. Então o rato ele puxa lá, ele empurra assim a alavanca, logo ele vai conseguir ganhar o prêmio dele. Logo, isso seria muito mais forte do que só algo neutro. E aí que vem a ideia de reforço positivo e negativo. Pode passar já, Adriane, por favor. Boa. Então, eu dei essa base teórica para a gente ver que o comportamento leva muito em conta essas coisas aparentes. Então, a terapia comportamental, geralmente, ela lida muito com crianças, uma relação muito forte com o nosso ambiente. Então, o reforço positivo que veio dessas experiências tem muito essa questão. A criança fez algo que ela não gosta muito, ela comeu um brócolis, ela fez a lição de casa, sei lá. Você dá um prêmio para ela, então igual aquele ratinho lá que ganhou o prêmio, a criança seria isso também nesse âmbito, porque ela ia ganhar algo que ela gosta e quanto mais ela faz isso, mais ela ia ganhar. Da mesma forma, tem um reforço também assim negativo que o assim Skinner não achava muito interessante, mas que também tem como ocorrer, que é o inverso, que é você punir por algo que você viu que não é bom. Nunca, claro, batendo uma criança nem nada, mas seria a punição seria você retirar algo, tira o tempo de TV dela, tira um doce que ela gosta muito, tira alguns brinquedos, coisas do gênero. Lida tanto com o ambiente que lida muito com assim estímulos, então tipo redução de assim estímulos. A criança tem que dormir às 10 horas da noite, 9 horas ela já tá mega aflita lá dando uma olhada na TV e tal, em desenho. Quando dá umas 9h30, você abaixa um pouco o volume. Se ela tá brincando muito, você vai tirando os brinquedos para reduzir mesmo esse estímulo, para ver se o ambiente fica melhor, para que ela possa depois dormir melhor. E a ideia também que é muito clássica, que a gente vê muito hoje, que é não reforçar atitudes erradas. Então, quando a criança chora muito, a mãe vai lá e dá para ela atenção, ou seja, ela começa a ligar os pontos. Quando eu choro, minha mãe ela vem. Quando eu faço birra, minha mãe vem. Quando eu não faço, ela não vem. Logo, eu vou sempre fazer birra porque eu quero atenção. É muito essa coisa mesmo de causa e consequência. Outro tipo de terapia é assim, cognitivo comportamental, que tem também muito essa base forte, foi feito pelo Aaron Beck, não sei. Ele é bem velhinho, ele está vivo ainda hoje, e ele, na época, ele questionou muito a efetividade da psicanálise, né, concluindo que ela dependia muito da fé do paciente e do carisma de quem era o psicólogo que fazia o tratamento. Não fiquem bravos com o mensageiro, mas com a mensagem, enfim, a gente só está no primeiro semestre, a gente não tem ideia de nada disso, mas foi isso que ele disse na época. Ele acabou vendo que um método mais eficiente de se falar sobre isso é através da percepção do paciente sobre as coisas, que muitas vezes os eventos que a gente passa, na nossa mente foi muito mais doido, foi muito mais assim exagerado do que de fato ocorreu. Então, um método muito legal dessa terapia, que é muito clássico, é o registro de pensamentos disfuncionais, que é basicamente você começa a registrar todas as suas emoções, todos os seus pensamentos automáticos que você teve nessa época, as evidências que apoiam isso. Então, o que apoia essas coisas ruins que eu estou pensando? Aí depois você começa a ter evidências que refutam, você começa a pensar, conversa com seus amigos, vê que, o outro colega que viu você lá falando, ou que ouviu a coisa que você falou, vai ver, ele teve uma ideia muito diferente do que esse seu exagero. Pensa nas coisas realmente ruins que podem rolar com isso, escreve numa folha. A terapia chega até a ter lição de casa, assim, entre o paciente e o terapeuta, porque é muito ativo mesmo, de você tem que fazer as coisas e faz. Dentre outros métodos também, mas sempre com essa pegada mais, assim, efetiva do tipo, o terapeuta ele mete muito a colher, ele vai lá e quer mesmo fazer as coisas. Geralmente é diferente de assim, psicanálise. Então, agora eu vou apresentar um outro tópico para vocês da psicologia clínica, que é a Gestalt terapia. A Gestalt terapia ela tem um surgimento em 1951 por um alemão chamado Friedrich Perls, mas ela só veio realmente a se profissionalizar em 1968 na Califórnia, Estados Unidos. A grande diferença que essa terapia trouxe no mundo da psicologia foi que eles abriram mão
da interpretação do paciente na questão do passado, presente e futuro, e começou a utilização do método fenomenológico. O que é esse método? Esse método, ele é o interesse que o terapeuta tem em entender como que o paciente está se sentindo emocionalmente, comportamentalmente, no aqui e no agora, no presente. E agora eu preciso falar para vocês um pouco das bases que a Gestalt terapia traz com ela. Nessas bases tem os pressupostos filosóficos e os teóricos. Os filosóficos são o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia. Já os teóricos, a gente tem a psicologia da Gestalt, que é a percepção do cliente sobre o mundo. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que algumas horas eu estou colocando cliente, não paciente ou pessoa. Vou explicar para vocês mais para frente isso. Voltando, dentro do teórico, a gente também tem a teoria organísmica, que é o que o cliente sente, o que ele necessita agora, no aqui e agora, no método fenomenológico. A teoria holística, que é qual é a relação desse cliente com o ambiente em volta de si. E a teoria de campo, que é entender como o campo fenomenológico, como é o campo fenomenológico, né, do cliente em si. Importante ressaltar, dentro da relação terapêutica, é que não há uma inclusão completa no cliente, há uma mini inclusão que eles gostam de usar, que é um mergulho no mundo do cliente para entender e compreender o que ele está passando emocionalmente no aqui e agora. Quando há uma inclusão completa, você busca o passado para entender o presente, para explicar o futuro. E assim, e esse não é o método que a Gestalt terapia busca. Bem, pode passar aí. Agora, sobre o método clínico, a estratégia, qual é a estratégia de intervenção que eles buscam, né? Como eu já tinha citado, eles trabalham no aqui e no agora. Eles sempre querem focar no presente. Eles gostam de citar que é uma terapia para o desenvolvimento do bem-estar próprio. Você desenvolve um bem-estar próprio nessa terapia, eles te dão ferramentas para você melhorar em si e poder lidar com outros problemas futuramente, sem necessariamente ter que buscar uma terapia, mas você pode buscar caso você queira. É importante citar também que não é que eles simplesmente excluem o passado. O passado ele é importante, só que ele não é o foco. Eles só vão buscar o passado, fazer escavações no passado, se tiver alguma coisa que está implicando no presente da pessoa, se tem alguma coisa que está incapacitando o cliente a ter um desenvolvimento melhor de si e de suas ações. É um manejo do como, né? Uma questão do como e uma exclusão do porquê. Eles querem saber como, não porquê. E esse processo é sempre bom a gente tentar entender qual o sentimento do paciente que ele estava buscando, né? Por que ele vem com essa trajetória do passado e aplicado no presente dele no momento atual, no aqui e no agora. Agora sobre a direção do tratamento e o seu encerramento. Qual é a direção que ele segue e como é que se encerra. Como vocês já devem ter concluído, eles buscam entender qual é o impasse que o cliente coloca na vida dele. A ideia não é só acabar com esse impasse, mas sim fazer com que a pessoa entenda, fazer com que ela se desenvolva para que ela retire esse impasse e futuramente também consiga retirar esse impasse da vida dela, tirar esse impedimento do seu crescimento. O encerramento em si, ele vai quando o cliente achar que está na hora de parar. Por que isso? E agora eu volto na questão de por que eles usam como cliente. A Gestalt terapia busca uma relação horizontal entre o cliente e o terapeuta. O que isso significa? Eles não querem eles não querem deixar uma relação em que o cliente se sinta inferior ao terapeuta, como se o terapeuta soubesse o que ele precisasse, a hora que tem que acabar, e entre outros temas, né, outros tópicos que o terapeuta necessariamente ele sabe, mas ele não deixa na cara, porque ele não quer que o cliente se sinta inferior. Por isso que eu ia falar para vocês
que eu falo cliente algumas vezes, né? Porque eles citam cliente algumas vezes. Exatamente por esse fato da relação horizontal. Eles não querem tratar terapeuta e paciente, terapeuta e, e pessoa doente. Eles querem simplesmente entender que é como se fosse uma conversa de igual para igual, como se fosse eu e você, você e eu. Para finalizar, gente, queria agradecer aqui e dizer que essas foram as referências que a gente usou para estar fazendo a pesquisa de todo o trabalho.